Prezadíssimo telespectador, está no ar mais uma entrevista do Jornal do Engenheiro na TV e você bem sabe, este é um veículo de comunicação do CESP, o Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo. Nosso objetivo aqui é falar sobre o universo da engenharia, da inovação, da tecnologia e também do universo do trabalho. Nesta edição vamos tratar sobre a inovação e também conversar um pouco sobre um MBA oferecido pelo Instituto Superior de Inovação e Tecnologia, o EasyTech. Antes de mais nada, quero apresentar a nossa convidada, Coni Verovello. Ela é economista e atua com inovação há bastante tempo e vai explicar para nós qual que é a sua relação agora com o EasyTech. É um prazer recebê-la. Muito obrigada pela oportunidade. Bom, a inovação ela tem sido muito estimulada, já tem algumas décadas. E por quê? Porque ela se tornou, ao longo de vários anos e décadas mesmo, ela foi entendida como um fator de produção, não é? Então, se antigamente a gente falava que você tem a terra, o capital e o trabalho, e qualquer outro fator era uma coisa externa a essa situação, parte substancial dessa coisa que era externa se tornou esse conjunto de instrumentos, digamos, que vai gerar a inovação. Eu estou falando em inovação no sentido de empresas, de organizações. Então, grosso modo, a gente tem inovação de produto, inovação de processo, inovação em serviços, que é muito comum hoje em dia, e também temos inovação em marketing e inovação nas organizações propriamente dito. E é um fator de produção altamente considerado, porque a inovação incorpora conhecimento que, quando aplicado de forma sustentada, de forma consistente, auxilia imensamente as empresas no seu processo produtivo, de competitividade e coisas relacionadas. Coni, qual é o conceito de inovação? Então, a inovação é alguma coisa nova que entra no mercado, né? Então, essa coisa nova pode ser uma inovação que é a mais comum, que é considerada incremental, que são pequenos acréscimos, alterações num produto, num processo, por exemplo. E tem também o que se chama de inovação radical, que são grandes saltos, digamos, nos processos produtivos ou na distribuição, no lançamento de um novo produto. Tá? Então ele tem que atingir o mercado. Alguma coisa só se torna inovação quando atinge o mercado. Então, antigamente também você tinha uma ideia assim, é novo no mundo. Não, hoje a gente lida com esse conceito pensando, tá bom, pode ser novo no mundo, pode ser novo em um país, ou pode ser uma coisa nova em uma empresa pública, uma empresa privada, uma pequena empresa, uma pequena organização. Então, o conceito, ele se alargou um bocado para cobrir uma área mais vasta de possibilidades. E então é inerente que seja útil. Tem que ser útil. Não dá para ser algo só diferente, novo e não servir para nada. Ele tem que ir ao mercado, ele tem que atender uma necessidade de mercado, uma necessidade da empresa que atenda ao mercado. Então não basta ser novo, alguma coisa nova que não tem um impacto no mercado, que não gera um resultado positivo, ou até mesmo negativo, mas pronto, que não tem um impacto no mercado, não é uma inovação. E como é no Brasil em relação a esse tema? Somos criativos, sim, mas somos inovadores? É uma questão complexa essa, Fábio, porque o Brasil, no seu contexto histórico, né, é um país que ele não teve tradicionalmente esse input de inovação, pela própria estruturação da economia ou pela forma como
a política, né, política econômica, política industrial, ela foi permeando a sociedade, não é? E pelas dificuldades que a gente sempre observa quando a gente faz uma análise da política, né? Então, o Brasil é um país, por exemplo, onde você tem uma quantidade de impostos muito alta, você tem tido, ao longo de várias décadas, uma certa instabilidade econômica, porque para você inovar, o empresário, ou enfim, o agente que vai inovar, o processo de inovação requer um investimento. E muitas vezes um investimento alto. Não é? Então você está falando de um processo que ele é incerto, porque quando você inicia, você não tem certeza de que vai atingir um resultado. Ele é um processo cumulativo, no sentido de que a empresa, por exemplo, quando ela se engaja num processo de inovação, ela vai aprendendo de um momento para o outro, ela vai acumulando experiência, não é? E é um processo caro. Claro, a gente tem inovações e inovações. Existem aquelas que são mais fáceis de você otimizar, mas tem outras, por exemplo, se a gente está falando no mercado farmacêutico, por exemplo, são inovações muito caras, que exigem um investimento muito pesado. E o Brasil, a gente teve, assim, no decorrer dos anos, como eu estava dizendo, uma série de, digamos, barreiras, né, que impediram que nós tivéssemos um empresariado mais proativo em questão de inovação. Obviamente, a gente tem, por exemplo, a gente não pode nunca esquecer do setor de agronegócios, que é um setor que teve um estímulo muito grande, que se organizou de uma forma muito consistente, com resultados bastante notáveis, não é? E temos outros exemplos, se a gente for citar, tem toda a história da Embraer, nós temos, enfim, são a parte de petróleo e gás, nós temos muita robustez em algumas áreas, mas também temos momentos aspectos muito difíceis ainda de encarar a inovação. Então, o empresário, ele acabou se retraindo, digamos assim, na questão de ter fôlego para investir num processo de inovação. Então, muitas vezes, é muito mais fácil você importar. Que é uma inovação já feita. Que é uma inovação já feita e que você traz e você faz uma adaptação quando é necessário, ou não é necessário, mas você tem uma adaptação e você produz internamente com esse tipo de instrumento, né? Você importa realmente. Eu costumo dizer, se você me permite, que até para imitar a gente tem que saber o que está fazendo. É verdade. Né? Então, o processo de inovação, ele requer, sim, conhecimento, dedicação, paciência, estímulo, pessoas com uma qualificação mais apurada, que consigam enxergar determinados aspectos de um processo produtivo, por exemplo, onde ele possa, dentro da sua limitação, galgar, né? Fazer com que a empresa se torne mais ágil, mais produtiva e mais competitiva no mercado interno e no mercado externo. Coni, então nós vamos falar também no próximo bloco a respeito da importância de termos mentes inovadoras. Sim. Porque se também nós precisamos de um ambiente menos hostil, nós também precisamos de pessoas mais guerreiras para enfrentar esse ambiente ainda que hostil, para inovar, ainda que nós não tenhamos todas as condições ideais. Posso completar? Por favor. Em particular, num momento como a gente está vivendo agora, que é um momento de transição, um momento de uma crise socioeconômica, política, enfim, não está bem fácil, a brasileira mesmo. Não está nada fácil. É uma questão também de você dar conhecimento e estimular
essa capacidade empreendedora, que as pessoas tenham essa perspectiva de que elas podem sim, através da inovação, abrir o seu próprio negócio, abrir um mercado novo. Isso é muito relevante. Perfeito. E vamos também falar como que o MBA em inovação competitiva, que é uma novidade do EasyTech, pode ajudar nisso. Isso, exatamente. A gente volta daqui a pouquinho, você não pode sair daí. Sua ART pode beneficiar o Sindicato dos Engenheiros. Ao preencher o formulário da ART, não esqueça de anotar o código 068 no campo Entidade de Classe. Com isso, você destina 16% do valor para o CESP. Fique atento, o campo não pode estar preenchido previamente. Apoio Cultural, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro falando sobre inovação e competitividade. Bom, Coni, antes da gente falar a respeito do MBA em Inovação Competitiva e também aquela pergunta que eu deixei no ar das pessoas se prepararem, como é que a inovação chegou na sua vida? Então, na minha vida ela chegou muito cedo, quer dizer, na verdade não foi bem a inovação que chegou. Começou chegando através de ciência e tecnologia. Então, eu fiz uma graduação em economia pela PUC São Paulo, fiz um mestrado também na PUC, na área de desenvolvimento econômico. E daí fiz um doutorado, daí eu saí do país, eu fiz um doutorado na Inglaterra, na área de política de ciência e tecnologia. E isso foi, pronto, eu terminei meu doutorado em 1995, que já estava não é uma onda, que essa questão da inovação, ela já estava bastante ganhando um corpo muito mais consolidado. Tá? Então, se antes a gente falava muito em ciência e tecnologia e a inovação vinha meio que a reboque, a partir dos anos 80, 90, a inovação ela ganha o seu próprio espaço. E quando eu terminei o doutorado, eu passei alguns anos fora do Brasil, e quando eu retornei, aí sim, inicialmente eu comecei a trabalhar mais com as questões ainda de ciência e tecnologia, mas a questão da inovação foi entrando na minha vida. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar em algumas organizações nas quais a inovação é fundamental. E essas organizações, em princípio, são aquelas que financiam. Eu tive um período curto no BNDES, depois eu tive um período mais longo na FINEP, que, digamos, é o braço financeiro do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e Comunicações agora. Perfeito. E depois eu tive também um período na Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que muito embora ela tenha na sua origem, a FAPESP, na sua origem ela tenha toda a parte de apoio à pesquisa, não é? Ela tem já há muitos anos programas dedicados à implementação de inovação, ao apoio à inovação em pequenas empresas e grandes empresas também. Claro, a modalidade de apoio varia de caso a caso, é isso que eu quero dizer, mas incorporou a inovação na sua concepção. Coni, então a inovação e você tiveram um encontro, né? Foi. Agora, qual a importância, agora que a gente já sabe mais claro hoje, um momento que a gente sabe da importância da inovação, do profissional buscar a inovação, né? Não é só mais um encontro, mas assim, não, eu tenho que ser inovador. Qual a importância disso para enfrentar esse terreno que muitas vezes não é propício à inovação? Primeiro, assim, para você adentrar na inovação, isso pressupõe, antes de mais nada, você sempre adquirir novos conhecimentos. Né? E não é só novo conhecimento no sentido acadêmico da palavra, né? É o conhecimento de você estar atento, de você olhar o mercado, de você
vê alguma coisa que é novo e que é um pouco diferente do que aquilo que existia. Mas para ter essa percepção, obviamente, você tem que ter uma dedicação, um treinamento, né, para ver a importância dessa atitude inovadora na sua vida profissional e que vai contribuir não só para você, mas para a organização na qual você trabalha. Então é muito importante porque, pronto, a competitividade entre as empresas, sejam elas pequenas, grandes, médias, mais tradicionais, mais de alta tecnologia, não interessa. A competitividade está muito grande. E para que essas organizações se mantenham no mercado, é fundamental que elas se engajem nesse processo inovador. E para ela se engajar nesse processo inovador, ela tem que ter, sim, um grupo, um corpo de recursos humanos bastante aderente e capacitado para avançar com essa dinâmica do processo de inovação. E por que o MBA em Inovação Competitiva do EasyTech pode ajudar a formar esse corpo? Então, Fábio, são muitos os cursos que existem no mercado, né? A gente tem vários exemplos, alguns já bastante consolidados, outros também se iniciando. E quando a gente teve a ideia de desenhar esse MBA lá no EasyTech, a primeira coisa que foi feita realmente foi fazer uma prospecção no mercado. O que estava sendo oferecido? E em cima dessa percepção, a gente começou a identificar o que a gente poderia oferecer que fosse dar uma consistência maior a um MBA para inovação competitiva. Então, o nosso MBA, ele é focado em inovação. Então, vou te dar um exemplo. A gente tem uma disciplina longa, assim, são 56 horas, que é sobre gestão da inovação. Por quê? Porque não é uma gestão qualquer, ela é uma gestão que requer determinadas abordagens, determinada forma de atuação. Então, ele é um MBA desenhado para amparar os profissionais, podem ser engenheiros ou não, não é? Mas é para amparar o profissional que vai se engajar nessa rotina de atividade inovadora. Tá. E são os profissionais que trabalham em posicionamento no mercado. Sim. Ou seja, ajudam as suas instituições a se posicionarem. Sim, ajudam as suas instituições a avançar e a ter uma maior competitividade face aos seus concorrentes. E quanto tempo vai durar? As aulas são presenciais? Como é que funciona? O MBA ele foi desenhado para 376 horas. As aulas serão presenciais, às sextas-feiras à noite, sábados pela manhã e à tarde, mas são quinzenais, tá? E o MBA ele está estruturado em 5 blocos. Um deles é um bloco mais de contexto, de história, de política pública, de ciência e tecnologia e inovação, porque esse contexto é muito importante. Nenhuma empresa vive só, seja ela de qual dimensão for. Daí nós temos um bloco dedicado mais à questão da gestão da inovação. Então nós temos gestão de inovação, nós temos prospecção tecnológica, processos de tomada de decisão, que é muito importante, temos gestão de projetos, temos valoração da tecnologia. Quer dizer, o que aquilo vai te trazer? O que aquilo significa realmente para o empresário, enfim, que está atuando? E nós temos também estudos de casos de viabilidade técnica e econômica. Um terceiro bloco, ele é formado por 3 disciplinas
na área de empreendedorismo. Então, nós temos também uma disciplina alargada, que é sobre empreendedorismo, e temos duas que se referem, uma ao estabelecimento de parcerias, sejam essas parcerias com as chamadas instituições científicas e tecnológicas, como, por exemplo, universidades, institutos de pesquisa, seja com fornecedores, seja com até competidores. E temos uma segunda disciplina de apoio ao empreendedorismo que é focada nas pequenas empresas, nas startups. O quarto bloco é um bloco curto, que vai auxiliar o nosso participante a confeccionar a sua monografia de fim de curso. E o último bloco é um bloco de seminários, que na verdade serão 6 seminários, que a gente vai procurar trazer especialistas em áreas específicas, mas que sejam realmente aderentes ao nosso programa e ao interesse dos participantes. Cone, mais uma vez, obrigado e parabéns, viu? Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade. E para você saber mais sobre o curso de MBA, fazer a sua inscrição, tirar todas as dúvidas e conhecer o EasyTech, acesse o site da instituição que aparece no seu vídeo. Esta edição do Telejornal do Engenheiro não termina aqui. Fique conosco e acompanhe mais assuntos relativos à engenharia, inovação e desenvolvimento. Um forte abraço e até breve!